Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, glória a Deus. Mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, levando uma palavra viva, poderosa ao seu coração, ministrando algo da parte do Senhor para o seu coração. Queridos, é sempre uma alegria muito grande falar com vocês e liberar esta palavra rica, poderosa ao seu coração. Gente, gratidão por tudo, gratidão a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não faz parte, não se inscreveu ainda, se inscreve aí, seja um conosco na liberação dessa palavra. Muito bem, gente, eu agora na segunda etapa, nas últimas 3 reflexões dessa série, eu estou falando sobre o reino, né? Então, onde está o reino? E outra pergunta que eu já fiz e quero fazer: quem é o reino? Por que o reino? Né? Como se conquista então essa questão do reino? Uma vez que o reino é Cristo que inseriu o reino em nós pela sua vida, né? A vida, ele é o rei do reino. Só que é o seguinte, tem um outro lado que eu quero falar agora, que é muito importante, que está no mesmo capítulo que nós falamos acerca de Mateus, quando o Senhor estava falando com Pedro, a revelação da igreja e tudo, né? A gente olha um Pedro, ali no capítulo 16 de Mateus, até o versículo de número 13 até o 20, a gente olha ali um Pedro que está falando pelo Espírito, um Pedro que no seu Espírito foi revelado a vida de Deus, a vida de Cristo. Mas a gente vê agora, irmãos, a sequência, um outro lado. A gente vê a revelação do homem natural. Esse é o grande problema e a grande questão, né? Então, para entender bem essa questão, eu acho que nós entendemos bem a igreja, quem é a igreja e tal, mas para entender bem agora a questão do reino, tá? Precisamos pensar nisso. Na reflexão anterior, eu falei, amados irmãos, que o reino vem do alto, baseado lá na oração do Pai Nosso. Também, lá no livro de Lucas, né, fala sobre a questão do reino. A realidade desse reino, irmãos, tem que ser conquistada. Agora, nesse texto aqui, na sequência do capítulo 16, fala o seguinte, né? Jesus faz uma predição para os discípulos. Estavam todos abençoados, todos cheios da unção de Deus, cheios da revelação. E ele faz uma predição, ele prediz, né? Prediz a sua morte. E desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Gente, Jesus estava esclarecendo exatamente o que ia acontecer com ele. E ele usou aqui a palavra na versão necessário. Então, aquilo lá era necessário acontecer. Agora, o Pedro, gente, que está cheio do Espírito, se levanta. Verso de número 22. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Espera aí, não era necessário? Não estava predito? Não era uma revelação? Por que agora que Pedro está se levantando ao contrário? Porque agora, irmãos, não é o Pedro, constituição da pedra, que está falando, agora é o Simão, agora é o homem. O homem está sempre tentando opor-se àquilo que Deus está falando. O homem está sempre tentando achar um outro caminho paralelo ao caminho de Deus, que parece ser de Deus, mas na realidade não é. O homem está sempre dando um jeitinho. E Pedro então diz assim: Senhor, isso de maneira nenhuma vai acontecer. Ele está dizendo: você não vai morrer, não, né? Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Vamos entender isso? Jesus virou e disse para quem?
Para Satanás ou para Pedro? Para Pedro. Mas então como é que pode? Então Pedro ficou endemoniado? Ficou. Mas não foi usado pelo Espírito? Foi, mas ficou endemoniado. Porque o lado humano de Pedro recebeu a influência de Satanás. Tá? Então Jesus repreendeu a influência de Satanás e disse a Pedro, virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Por que será que ele disse a Pedro? Porque eu disse lá atrás que Pedro é uma constituição de Jesus. Então ele pega agora o homem espiritual, com a presença de Deus, e expulsa o mal que está no homem natural, que é Satanás, que é a influência de Satanás. Satanás influenciou a emoção de Pedro, a mente de Pedro e a vontade de Pedro. Satanás influenciou. Então o que hoje acontece? Essa mesma influência acontece na nossa vida em relação às coisas do reino. Por isso, irmãos, que é preciso ter muita palavra. Por isso que é preciso beber, comer da palavra todo dia, estar atento, orando, clamando, porque existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela vem na nossa mente e vem dizendo assim: por quê? Não vai acontecer, não pode, né? Eu sou filho de Deus, como filho de Deus não posso passar por uma luta tão grande. Eu sou servo de Deus, como servo de Deus eu não posso enfrentar esse problema. Como isso? Como assim? Afinal de contas, Jesus Cristo é o Senhor, mas o homem continua sendo homem. Só que esse homem, ele foi chamado para conter a presença de Deus. E o desejo de Deus é avançar por todo o ser completo desse homem, atingindo o seu espírito, sua alma e o seu corpo. Isso é real e não é difícil de entender. Então Pedro agora se levanta e Jesus dá essa repreensão para ele, né? E disse assim: você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O homem pensa nas coisas do homem. Então guarde e grave uma coisa que eu vou te falar, que está na palavra. As coisas do Espírito se discernem no Espírito. As coisas do Espírito não se discernem na visão humana. O homem tenta fazer isso. Quanto mais ele faz isso, mais ele se confunde. Você pode ver que existe uma confusão danada na mente do homem quando ele tenta interpretar as coisas do Espírito na letra, ou na alma, ou na vontade humana, ou na sabedoria humana. Então ele tenta fazer esse encaixe e não dá certo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Essa é a grande questão, foi a grande questão aqui que aconteceu com Pedro, e é por isso, irmãos, que eu fiz uma pergunta: onde está o reino? Né? Puxa, que decepção de repente, né? Alguém poderia pensar: eu pensei que o reino estava em Pedro, mas agora eu vi que ele ficou endemoniado, ficou possesso. De repente uma bênção, no outro de repente não é mais. Como é que se entende isso? Amados, precisamos ver o que está acontecendo. Deus está nos ensinando neste momento que eu e você temos a realidade do reino, mas caminhamos na terra. Isso aqui não é o paraíso, isso aqui não é o céu, isso aqui não é a Nova Jerusalém ainda. Isso aqui é a terra. E a terra, irmãos, ela está cheia de coisas. A Bíblia diz que na terra, aqui jaz o maligno, né? A morte jaz aqui, né? Precisamos vigiar. Deus chamou eu e você para entender esse plano poderoso de Deus, essa visão gloriosa de Deus, entender quem somos, porque somos, para onde vamos e por que vamos. Então eu entendi que sou igreja, entendi que o rei trouxe o reino para dentro de mim, mas eu entendi também que eu tenho uma alma caída. E aqui, irmãos, na sequência o Senhor revela isso. E então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quiser vir após mim, me acompanhar, tome a sua cruz. O que é que tome a sua cruz? Tome a sua morte. Morra para você mesmo. Morra para a sua vontade. Morra para a sua emoção. Morra para aquilo que é seu. Morra para a sua letra. Morra para a sua religião. E siga o Senhor. Despido de tudo que é seu. Siga o Senhor rendido. Pega o odre velho, joga fora e apresenta um odre novo. E o Senhor vai colocar o vinho novo em odres novos. Então, tudo vai recomeçar. A partir daí, a partir desse lugar, tudo recomeça. Então, o segredo é vir a Ele. Aleluia, amados irmãos. E então, negar-se a si mesmo, né? E se negar a si mesmo é muito profundo. Ele fala assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Glória a Deus. Irmãos, que Deus possa ministrar o meu e o seu coração no entendimento, no ganho da realidade do reino dos céus. Pai, obrigado por esse momento, por essa palavra, por essa reflexão, que o Senhor venha abençoar abundantemente. Querido Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã.